Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. E enquanto a presidência da República e os cargos eminentes do país não voltarem para os civis e continuarem nas mãos militares, nós estaremos nesta situação terrível em que nos encontramos, de falência e de corrupção. A contextualização do período ditatorial no Brasil deve ser interligada por dois pontos principais: o contexto mundial político da Guerra Fria, influenciado pelo envolvimento norte-americano e o suposto perigo comunista na América Latina, e pela insatisfação civil-militar aos projetos políticos de João Goulart, devido à sua aproximação com ideias trabalhistas e sindicalistas contrários aos setores conservadores, marcando, portanto, um momento de extrema efervescência e polarização política já vista pela população brasileira. É a partir do golpe de 64, após a tomada do governo pelos militares, que o Brasil se vê em um período de extrema tensão, caracterizada pela repressão e a tortura. Nesse contexto, a criação de órgãos de segurança tornou-se inevitável, visto que qualquer ameaça ao regime deveria ser controlada. A perseguição de estudantes, censura da mídia e repressão de manifestações trabalhistas deu origem à Operação Bandeirantes, a OBAN, criada em 1969 durante o governo Médici, que tinha como objetivo garantir a segurança nacional a partir do controle das informações e da repressão de opositores políticos. Sua integração era resultado da junção de diversas forças policiais, além de também serem financiada por empresários nacionais e internacionais. O sucesso das operações levou à criação, no ano seguinte, de uma nova estrutura nacional de repressão, o DOI-CODE, que nasceria sob o comando do Exército e contaria com unidades instaladas nas principais cidades dos estados brasileiros. Cada instalação era responsável pelo planejamento de ações de segurança e informação, incluindo capturas e interrogatórios de suspeitos. O órgão paulista foi reconhecido como um dos mais atuantes centros de tortura, assassinato e desaparecimento forçado de perseguidos políticos do país. Rua Tutóia 921, Paraíso, Zona Sul de São Paulo. Aqui fica o 36º Distrito Policial. Durante o regime militar, esse era o endereço do medo. Aqui foi instalado pelo Exército o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Defesa Interna de São Paulo, mais conhecido como DOI-CODE, foi um órgão de repressão política, torturas, mortes e desaparecimento de pessoas durante o período da ditadura militar no Brasil. Esse órgão foi criado a partir da Operação Bandeirantes, a OBAN, que tinha como objetivo garantir a segurança nacional a partir do controle das informações e da repressão aos opositores do regime. E no dia 17 de outubro de 73, fui preso no meu trabalho logo depois do almoço e fiquei 24 horas no DOI-CODE. Por que eu fui preso? Porque eles descobriram que eu sou sou ainda, do Ivan Valente, que hoje é deputado federal pelo PSOL. Na época, o Ivan Valente estava clandestino no Rio de Janeiro. Eu fui preso em São Paulo. E eles sabiam que eu tinha sido colega da faculdade. Não tinha nada exatamente contra mim, mas sabiam que eu conhecia o Ivan. E eles queriam o Ivan. Eu tive a felicidade de não prejudicar ninguém. O período da ditadura militar é amplamente lembrado por graves violações de direitos humanos, incluindo a tortura, execuções sumárias e desaparecimentos forçados. Os discursos sobre o DOI-CODE são intensamente polarizados. De um lado, estão os negacionistas e opressores que defendem ou minimizam as ações do regime militar. De outro, os militantes revolucionários e oprimidos, que lutaram e ainda lutam pela verdade, memória e justiça. Visamos explorar como esses discursos influenciam a narrativa política e partidária no Brasil, a persistente ausência de responsabilização pelos crimes cometidos e a manipulação estatal e midiática que molda a percepção pública até os dias de hoje.
O discurso oficial dos militares e seus apoiadores insiste na justificativa da segurança nacional. Ex-militares como Jair Bolsonaro, que afirmou em uma entrevista no programa Roda Viva em 1999 que o erro da ditadura foi torturar e não matar, argumentam que as ações do DOI-CODE foram necessárias para combater a ameaça comunista. Outros, como o ex-general Newton Cruz, em entrevista ao jornal O Globo em 2014, defendem as ações do regime como medidas indispensáveis de proteção. Muitos negam ou minimizam as violações de direitos humanos, classificando-as como excessos isolados. Jarbas Passarinho, ex-ministro do governo militar, declarou em 1979 ao Jornal do Brasil: se houve tortura, foram casos isolados. No meu comando, meu senhor doutor Fanternes, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Eu até sou favorável da CPI, no caso Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Em contraste, os militantes revolucionários, os oprimidos pelo regime militar, apresentam um relato profundamente diferente. Vladimir Herzog, jornalista torturado e morto no DOI-CODE, tornou-se um símbolo da brutalidade do regime. Sua morte, relatada no documentário Vlado 30 anos depois, marcou um ponto de virada na percepção pública. A Lei de Anistia de 1979 é frequentemente citada como um grande obstáculo para a responsabilização dos perpetradores. O advogado Fábio Conder Comparato criticou essa lei em entrevista à Folha de São Paulo, afirmando que ela impede a justiça. Apesar das críticas, o Supremo Tribunal Federal manteve a validade da Lei de Anistia em 2010, com o ministro Luiz Fux defendendo-a como uma medida de pacificação nacional. A falta de responsabilização perpetua uma cultura de impunidade. A psicóloga Vera Paiva, filha do desaparecido político Rubens Paiva, ressaltou o impacto psicológico da impunidade nas famílias das vítimas em depoimento à CNV em 2013. Durante a ditadura, a propaganda estatal e o controle da informação foram ferramentas essenciais para manter a narrativa oficial. Hélio Gaspari, em seu livro A Ditadura Escancarada, detalha como a mídia foi utilizada para censurar opositores e disseminar propaganda pró-regime. O documentário Cidadão Moisen mostra a colaboração entre empresários e o regime na disseminação de propaganda. A censura moldou a produção cultural e limitou a informação disponível ao público, como relata a cineasta Lúcia Murati no documentário Tempo de Resistência. O início do DOI-CODE foi a chamada OBAN, Operação Bandeirantes, que foi fortemente financiada pelos grandes barões da indústria paulista da época, dinheiro recrutado a partir de recolhas que eram feitas junto aos grandes empresários, inclusive com a presença da própria Fiesp, da Federação das Indústrias, e que mantinham essas práticas de tortura a partir do dinheiro privado. E durante todo o tempo houve esse mecenato do mal. Hoje, a revisão midiática continua a influenciar a percepção pública. A jornalista Miriam Leitão critica a romantização do período militar por algumas mídias contemporâneas em artigo no jornal O Globo. O historiador Carlos Fico, em entrevista ao programa Entre Aspas da Globo News, afirma que a mídia atual muitas vezes simplifica ou distorce a complexidade do período. A educação desempenha um papel crucial na formação de uma consciência crítica sobre a ditadura. O professor Renan Quinalha, em artigo na revista Educação e Realidade, enfatiza a importância de um currículo que aborde criticamente a ditadura. Projetos como Memória e Verdade buscam incorporar a história das violações de direitos humanos no currículo escolar. Em 1985, o DOI-CODE foi oficialmente desativado durante o governo do general João Figueiredo, juntamente com o fim do regime militar, marcando o início da redemocratização no Brasil. De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, estima-se que mais de 400 pessoas foram desaparecidas ou mortas por motivos políticos no país durante esse período. Muitos casos ainda não foram esclarecidos devido ao sigilo da época e à destruição de documentos oficiais. Além dos casos ainda não resolvidos, o DOI-CODE deixou uma série de consequências profundas na sociedade brasileira, incluindo violações dos direitos humanos, cicatrizes sociais e políticas e a desconfiança nas instituições. Portanto, após todo o contexto mostrado em nosso documentário, é fundamental lembrar e conscientizar sobre todas as atrocidades cometidas pelo DOI-CODE e pelo governo durante a ditadura militar no Brasil. Entre o ano de 1964 e 1985, milhares de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas por se oporem ao regime e lutarem por liberdade e democracia. Essas barbaridades muitas vezes foram escondidas e negadas e deixaram cicatrizes profundas na nossa sociedade.
É nosso dever e honra manter as memórias das vítimas e reconhecer os erros cometidos no passado, para não voltar a cometê-los no futuro, promovendo assim a verdade, a justiça e a reparação.